Então, depois desses comentários bem sumários sobre movimentos da consciência em relação aos símbolos, penso que a gente pode tentar responder essa pergunta. Qual é a função do símbolo? E podemos dizer que o símbolo possui uma dupla função: condução e epifania. E que é isso? E aí que está o que separa quem realmente sabe o que é um símbolo de quem não sabe. Hoje é muito comum, a gente vai falar bastante disso, tá? É muito comum pensar no símbolo como um fenômeno psicológico, um fenômeno psicológico de projeção. Você artificialmente atribui um significado a coisa e chama isso de símbolo. Ou a cultura artificialmente atribui um significado à coisa e as pessoas que fazem parte daquela cultura aceitam. Não é isso. Ou há uma camada objetiva nos objetos, guardam notas, guardam informações, guardam ressonâncias, guardam alguma comunidade tipológica com outras coisas, ou não há símbolo. Símbolo, símbolo é aquilo através do qual um objeto informa a você, o observador, sobre outro objeto. Estamos falando aí da função de condução do símbolo. No geral, é isso que o símbolo faz. Conduz a sua percepção a um outro plano, onde outro objeto passa a ser mais claro. Um exemplo que eu gosto de fazer quando eu ensino sobre símbolo, eu vou retomar esse exemplo nos encontros ao vivo, mas para dar uma palhinha, eu posso apresentar aqui rapidamente. Crátilo, o discípulo de Heráclito, certa vez estava observando um rio. Ele é o autor da frase, não foi o Heráclito, como dizem por aí. Ele é o autor da frase que diz que o rio sempre muda, o rio é sempre outro, porque as águas estão fluindo. Então, o rio é sempre outro. E ele teve a experiência dessa frase, ou que se tornou essa frase, contemplando um rio, né? Alguns dizem que estavam contemplando alguém tomando banho, outros dizem que ele estava tomando banho no rio. Agora, tente imaginar você no lugar do Crátilo. Você observa o rio. E de fato, as águas do rio fluem. Seu objetivo. Você não está projetando nenhum significado nisso, você está testemunhando o que acontece. As águas do rio são sempre novas. Então, lá da fonte, passando pelo corpo do rio até desaguar no mar, a água está sempre em fluxo. Ela está passando. E o Crátilo contemplava isso quando ele teve a sensação de que aquilo estava mostrando algo a mais para ele. Ele olhou, 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 começou a estranhar a sensação que teve, pensou, refletiu, até que veio a ideia. Pera um pouco, pera um pouco, pera um pouco, pera um pouco. A água do rio sempre muda. O rio é sempre outro. Tem alguma coisa que não é assim? Olha só. Existe alguma coisa que não está sempre mudando? Quando, por exemplo, eu me olho hoje no espelho e eu me olho amanhã, e eu me olho daqui a um mês, e daqui a um ano. Por mais que seja uma espécie de fluxo mais lento, eu não vejo como que a minha aparência se esvaindo. Não é como se eu mesmo fosse um corpo de rio que flui sem parar. As árvores, com as folhas que todo dia caem,
E todo dia nascem novas folhas. As nuvens que são sopradas no céu. Tudo está fluindo. Tudo está fluindo. Olha o símbolo. Tudo está passando. Tudo está indo embora. Tudo está se renovando. Ah, esse é o devir. Entendeu? Não teve nenhuma projeção. Não foi ele que artificialmente disse: ah, eu vou atribuir esse significado aqui do rio à minha aparência, à mudança das coisas, à queda das folhas na árvore. Não, 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 não. Havia uma nota, uma informação no rio, através dessa manifestação de fluidez, a água flui, e essa nota, de algum modo, informa ao crátilo algo que acontece a todas as coisas. Nem todo símbolo é assim, totalizante, nem todo símbolo é assim, cósmico. São um símbolo que serve para falar do cosmos inteiro. Nem todo símbolo é assim. Basta que uma coisa tenha alguma nota sobre outra coisa que já há simbolismo. Mas esse símbolo ele é muito bom para a gente ter a sensação do que é olhar para as coisas de maneira simbólica. E diga, teve projeção psicológica aí? Eu não estou dizendo literalmente que a fluidez do rio guarda uma nota sobre uma fluidez universal. E essa fluidez universal, através da manifestação do rio, deixa claro, deixa mais claro, deixa mais evidente para a consciência que isso acontece a todas as outras coisas. Hum, isso é simbolismo. É objetivo. De fato. O rio me mostra isso aí. De fato, o rio fala algo sobre a minha mudança de aparência no espelho. De fato, o rio que flui tem alguma nota sobre a sua mudança de aparência no espelho. Algo daquela sensação. Puxa, poderia ter colocado aqui, né? O poema Retrato da Meirelles. Pesquisem esse poema. Retrato, da Cecília Meirelles. O que é aquilo senão a visão do rio de Cratsolo, só que através do espelho? Essa é uma função do símbolo. É uma das funções do símbolo. Mas eu coloquei aí epifania. O símbolo ele é epifânico. Dizer que o símbolo é epifânico é dizer um pouco mais do que simples condução. Esse exemplo do Cratsolo é um bom exemplo sobre condução, como um símbolo conduz a nossa mente a certos significados que antes pareciam ocultos. Epifania, você encontra entre os antropólogos o termo eficácia simbólica. É um termo bom, tá? É um termo bom, não diria que é ruim, mas o termo que eu prefiro é o termo tradicional, que é sacramento. Sacramento. Está falando da mesma ordem de coisas aí. Epifania, eficácia simbólica e sacramento se referem a um mesmo tipo de fenômeno da realidade. E o que é epifania? O que é sacramento? Bom, olha só. Existe um mistério na nossa realidade que é o seguinte: alguns símbolos, mesmo que nós não estejamos conscientes, mas se estivermos é melhor, eles causam certos efeitos. Alguns símbolos, mesmo que nós não estejamos conscientes do seu significado, causam certos efeitos. Isso é uma coisa que todo mundo que pratica religião deveria saber. Mas o que eu vou falar aqui é tipo um conhecimento perdido. Ninguém mais sabe que isso existe. Não estou falando nada, né, espetacular, né? Nenhuma macumbaria eu estou falando. É um conhecimento que era claro para todo mundo há alguns anos, né, pelos alguns séculos. Olha,
Eu nem vou me referir ao que a igreja chama de sete sacramentos. Porque a palavra sacramento serve para nomear toda a ordem de coisas que traz efeitos do transcendente no mundo material. Isso é sacramento. Né? Então a igreja tem os sete sacramentos, mas a igreja também se refere a objetos sacramentais para servirem, por exemplo, a objetos que como que estendem as graças dos sete sacramentos. Né? Por exemplo, o escapulário, ele não é um dos sete sacramentos, mas ele é um sacramental, porque ele estende graças que os sete sacramentos plantam. Mas isso seria dentro de uma linguagem teológica. Tudo que no mundo material tem o poder de trazer algo, alguma nota que seja, algum efeito que seja, muitas vezes efeito físico, do transcendente, do espiritual, é sacramento. Então tem símbolos ou objetos simbólicos que são capazes de trazer efeitos em nossas vidas. Não somente na nossa percepção, mas até no mundo físico. Mais na nossa percepção, mais na nossa alma do que no mundo físico, porque nossa alma é mais sutil do que o mundo físico, mas também no mundo físico. Então, ao que eu estaria me referindo? Né? Você sabe a que tipo de coisa eu estou me referindo? Porque eu, por exemplo, digo para você que você deve jejuar. A religião diz que você deve jejuar. Porque, bom, poucas circunstâncias te dão uma postura, uma posição no universo tão privilegiada. Né? Você é um sujeito lotado de vontades, lotado de quereres. Muitas dessas vontades e quereres são bem contraditórios, a ponto de você dizer sobre si mesmo que você é fragmentado, que você não consegue ser inteiro nas coisas que faz. Você tem empolgação para começar, mas não tem empolgação para continuar, porque logo vai se distrair. Então, poucas circunstâncias são tão privilegiadas quanto passar fome. Né? Então, você deliberadamente fica aí 2, 3 dias sem comer. Segundo dia, meu amigo, se você está sem comer, você só pensa numa coisa: comer. Você não quer mais nada. Todas aquelas vontades de se distrair, de fazer isso e aquilo, sumiram. Você não quer. Você quer um prato de feijão na sua frente, porque você está com fome. 2 dias sem comer, não. O que é isso aí? Olha só. Você fez algo, você fez algo que fisicamente, preste atenção, fisicamente, como que ah, recuou as diversas vontades e quereres que você tem. Tem um momento onde o próprio cérebro, a própria mente, para economizar energia, também pensam menos. Então você passa a pensar em maneiras, estratégias, por conta da sobrevivência, né, o instinto de sobrevivência, em conseguir comida. Mas aí você se lembra que você não tá comendo porque não quer, você está fazendo um sacrifício para Deus. O que aconteceu na sua alma aí? Aconteceu que você finalmente, nas primeiras vezes da vida, você conseguiu ser inteiro. Olha só, você, um sujeito múltiplo de vontades, agora, com fome, é um sujeito de uma vontade só: comer. E você pega essa vontade e oferece a Deus como um sacrifício. E para Deus é como se você tivesse voltado a ser uma pessoa com um querer só, uma pessoa inteira. Então, quando você oferece essa vontade única a Deus, é como se você tivesse oferecido a si mesmo por inteiro. E isso vai acontecer para qualquer pessoa, mesmo para quem não está consciente. Né? Então a gente começou aí num nível físico, mas aí, opa, já é um negócio que eu estou entregando a Deus. Como é que eu entrego isso a Deus? Em oração, né? Penso que estou me colocando na presença de Deus, e o ato de trazer uma imagem de Deus para nós, né? Como diria o venerável João Maria, é uma maneira de trazer a presença de Deus para a nossa vida. Então entregamos. Toma, Deus, a minha vontade. E aí a tradição diz que Deus olha para isso como se estivéssemos finalmente nos entregando por inteiro de novo. E aí o que a tradição diz?
A tradição diz que nesse momento, Deus retira, arranca estruturas que existem no seu ego. Deus vai lá e arranca, porque você fez isso. Ou seja, é um efeito. Agora, isso acontece para todo mundo? Acontece para todo mundo. Mas tira mais proveito espiritual quem está consciente disso. É por isso que nós temos os ensinos da religião. Se os ensinos da religião eles fossem irrelevantes, eles não existiriam. A gente ficaria só com o básico, só com os mandamentos básicos. Mas se esses ensinamentos existem, é porque algum proveito é possível tirar deles. Agora, eu chego para o indivíduo, explico isso aí e pergunto: você crê que o jejum faz isso tudo? Você crê, por exemplo, que o jejum reduz você a uma vontade só? Você crê que você é um sujeito de múltiplas vontades que ali está unido? Você crê que Deus está de fato olhando para você? Você crê que Deus de fato aceitou a sua oferta? Você crê que de fato, no momento que Deus aceita esse tipo de oferta, ele arranca, junto com a oferta, coisas ruins do seu ego? Todas essas coisas são mediadas pela fé. Porém, são objetos e movimentos internos, ou seja, objetos físicos e objetos psicológicos, que, juntos e manipulados dessa maneira, podem, através da fé, trazer determinados efeitos do mundo espiritual. Isso é eficácia simbólica. Existem certos símbolos que trazem a presença do mundo espiritual ao mundo material. Essa é uma segunda função para os símbolos.